Então, vamos falar um pouquinho, bem breve, da equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau tem uma fórmula, né, de ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais, com a diferente de zero. O x é uma incógnita que representa um valor desconhecido, e as letras a, b e c são chamadas de coeficientes da equação. Bom, o importante notar aqui que se o a for igual a zero, você cai na equação do primeiro grau, do tipo bx mais c igual a zero. Aí você tem uma equação do primeiro grau. Por isso, o a tem que ser diferente de zero, para você ter o ax² mais bx mais c. Isso é importante. Bom, como que é a resolução da equação do segundo grau? Chamamos de raízes ou raiz da equação os valores de x que tornam a equação verdadeira. No caso das equações de segundo grau, podemos obter até duas raízes reais. Então a gente tem a resolução da equação do segundo grau incompleta. E no caso A, que b é igual a zero. Então você tem lá ax² mais bx mais c e b é zero. Aí você tem uma equação nesse formato aqui. E aí nós podemos resolver como nas equações do primeiro grau, isolando o x. Aí ele deu um exemplo aqui, né? Vou copiar esse exemplo aqui. Você tem lá 2x² menos 8, isso é igual a zero. Você pode passar o 8 para o lado de lá, trocando o sinal, ele é negativo, vai positivo. Fica 2x² igual a 8. Passa o 2 dividindo, né? Fica x² igual a 8 dividido por 2. Você vai ter que x² é igual a 4. E aí, é só você tirar a raiz, né? Vou passar para cá, ó. Vai ficar x² igual a 4. Esse 2 vai em formato de raiz. Então fica x igual mais ou menos raiz de 4, que é x igual mais ou menos 2. Você tem um caso quando c é igual a zero. Então você tem lá, você tinha o ax² de novo, mais bx mais c, isso é igual a zero. E o c é igual a zero. Aí você chega nessa equação aqui. Ele dá o exemplo para resolver, né? Você tem lá, trazendo para cá, x² menos 5x, isso é igual a zero. Como você pode resolver isso? Aqui você pode deixar o x em evidência, dizer que x é igual a x, dentro do parênteses, menos 5. Por que isso? Porque se você aplicar a distributiva aqui, você volta aqui a x² menos 5x. A importância disso é o seguinte: isso é a multiplicação e o resultado é zero. Para isso ser verdade, ou esse x aqui tem que ser zero, ou esse x menos 5 tem que ser zero. Ou x tem que ser zero, ou x menos 5 tem que ser igual a zero. E aí você faz. Trazendo para cá, né? X menos 5 igual a zero, você tem que x é igual a 5. Então você tem x igual a zero, é uma raiz. E você tem que x igual a 5 é outra raiz. Essa equação. Nós temos a fórmula de Bhaskara. Ele fala que para equações de forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde x é incógnita, a gente já viu, e a, b e c são números reais, com a diferente de zero, que é importante, a gente pode determinar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. E na fórmula de Bhaskara você acha o delta, que é b² menos 4ac, e aí você acha os seus valores de x1 e x2. No lugar aqui, ó, vai ficar menos b, mais ou menos raiz. Aí você põe o valor de delta que você achou aqui, você vai encontrar um x1 aqui e o x2 aqui, que são as raízes. Bom, e como funciona uma função polinomial do segundo grau? Então ele fala que a função polinomial do segundo grau, ou quadrática, é a função que relaciona cada número real x com o número real y, tal que y é igual ao f de x, que é igual a, deixa eu melhorar isso aqui, ax² mais bx mais c.
tá? Com A diferente de zero. E aí ele deu o exemplo, né? F de x é igual a menos x quadrado mais 10x. E esse f de x é meu y, né? E aí ele fala, ele dá os valores, né? Para x menos 1. O que você faz? Você pega lá, f no lugar de x, você põe menos 1. F de menos 1 é igual a menos, aí você vai ter menos 1, né? Ia colocar x aqui, que é menos 1 ao quadrado, mais 10 vezes menos 1. Quanto que vai dar isso? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 1 de fora vai ficar menos 1. Aqui, mais com menos vai dar menos. 10 vezes 1, menos 10. Então, eu vou ter que f de menos 1 é igual a menos 11. E f de 0? F no lugar de x eu ponho 0, vai ficar menos 0 ao quadrado, mais 10 que multiplica 0. Isso vai ficar 0 ao quadrado é 0, 10 vezes 0 é 0. Então, meu f de 0 é igual a 0. E se fosse f de 2? Você tem lá menos 2 ao quadrado, mais 10 vezes 2. Isso vai ficar 2 ao quadrado vai dar 4. Então vai ficar... Opa, aqui é mais 2, não é isso? Então vai ficar 10 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Então vai ficar menos 4. Mais 2 vezes 10, 20. Então o f de 2 menos 4 mais 20 vai dar 16. E aí a pergunta é, como a gente monta um gráfico disso, né? Como fica o gráfico? A gente encontrou lá, f de 0 igual a 0, isso é o y, né? Quando o y que a gente falou que f de x era igual ao y, que era igual ao ax quadrado mais bx mais c, não é isso? Então a gente tem que esses f de x aqui, ó, esses f é o y. Então é igual a menos 11 quando o x for menos 1 e o y é igual a 16 quando o x for 2. E aí você pode conferir no gráfico, né? Quando você tem x igual a 0, y igual a 0. Quando x for igual a menos 1, você tem que y é aqui, ó, menos 11, né? Isso tá aqui, ó. E aí você tem que quando f for 2, que é aqui, né? Você tem que y é 16, que tá aqui. Ficou tortinho, mas é aqui, tá no ponto. E o que é importante você saber também é porque, primeiro, porque a concavidade desse gráfico é a concavidade para baixo e como que a gente acha o x do vértice e o y do vértice. Tem a ver, essa concavidade tem a ver com A, né? Se o A for negativo, a gente pensa assim, ó, o A negativo ele está triste, um pouquinho para baixo. O A positivo ele está feliz, um pouquinho para cima, tá? Então tem a ver com o sinal do A. E para você calcular o x do vértice, você faz menos b sobre 2 que multiplica A. Para você calcular o y do vértice, é menos delta que multiplica 4 vezes o A. E aí você tem o x e o y